Se a gente for falar de nutrição, especialmente para quem está começando, nossa, parece que tem uma opinião diferente a cada esquina, né? É muita informação. Mas e se a gente simplificasse tudo? A ideia aqui é justamente essa: achar um caminho claro, sem complicação e com base no que a ciência de verdade nos diz. Bora começar do jeito certo? Para a gente ter uma noção do peso disso tudo, olha só esse dado, é bem chocante. O maior estudo já feito sobre fatores de risco na história, o tal do Global Burden of Disease, chegou a uma conclusão assustadora. Sabe qual é a principal causa de morte prematura hoje em dia? Não é fumar, não é ser sedentário, é a dieta. Sim, o que a gente come. Isso por si só já mostra a urgência da gente entender melhor o que vai para o nosso prato. Ok, então a nossa alimentação é o grande vilão. Mas por que exatamente? O que na nossa dieta está fazendo tanto estrago? A resposta pode não ser o que a maioria das pessoas imagina. E aqui vem a grande surpresa. A gente tende a pensar no que precisa cortar: menos açúcar, menos gordura. Mas olha só isso. Os maiores problemas não vêm do que a gente come demais, vêm do que a gente não come. A falta de grãos integrais, a falta de frutas, de nozes, sementes, de vegetais, é a ausência desses alimentos que está causando o maior prejuízo para a nossa saúde. É uma inversão total de perspectiva, né? E quando a gente soma tudo isso, no mundo inteiro, o resultado é de cair o queixo. A gente está falando de centenas de milhões de anos de vida saudável que são simplesmente perdidos. Não é só sobre morrer mais cedo, é sobreviver anos de anos com doenças, com limitações, com incapacidades. A escala desse problema é gigantesca. Ok, o cenário parece bem ruim, eu sei, mas a parte boa, a ótima notícia, é que a mesma ciência que aponta o problema também mostra uma solução. E é uma solução surpreendentemente poderosa. E essa solução tem nome: dieta integral à base de plantas. Calma, o nome pode parecer complicado, mas a ideia é super simples. É basicamente comer comida de verdade. Focar em alimentos que vêm da terra, sabe? Frutas, verduras, legumes, grãos integrais, o mais próximo possível do seu estado natural. É menos pacote e mais feira. Quando os cientistas começaram a testar essa dieta em pacientes que já tinham doenças cardíacas bem sérias, eles foram bem cautelosos. A expectativa não era curar ninguém, não. A esperança era, conseguir frear a doença, sabe? Fazer com que ela pelo menos não piorasse. Só que o que aconteceu foi muito além disso, foi algo que superou qualquer expectativa. Os resultados mostraram uma coisa fantástica, que o nosso corpo tem uma capacidade de se curar que é inacreditável. A gente só precisa dar a ele a chance. E é aqui que a coisa fica realmente impressionante. Porque não estamos falando só de prevenção. A gente está falando de reversão, de dar um passo atrás em doenças que já estão instaladas. Olha esse número: 3 semanas. Em um estudo super importante, foi só o que levou para pacientes com doença cardíaca avançada terem uma melhora gigantesca no fluxo de sangue para o coração. 3 semanas. É uma rapidez impressionante para uma mudança que não envolve nenhum remédio. E como isso aconteceu? Mágica? Não, foi o próprio corpo trabalhando. A partir do momento que as pessoas pararam de comer os alimentos que entopem as artérias, o corpo começou a se limpar. Ele mesmo começou a dissolver aquelas placas de gordura. As artérias foram se abrindo de novo, sozinhas, sem cirurgia, sem remédio. Incrível, né? E não para no coração, não. Pegaram pessoas com diabetes, algumas usando insulina há 20 anos, e colocaram elas nessa dieta. O resultado? Em menos de 2 semanas, menos de 16 dias, metade delas simplesmente parou de tomar insulina. Conseguiram largar a medicação por completo. Imagino que é isso para a vida de uma pessoa. Tudo bem, os resultados são fantásticos, a ciência está aí, mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Ok, e como é que eu começo? Porque na prática, no dia a dia, a gente sabe que pode parecer uma montanha para escalar, né? Exato. Por onde começar? A ideia de virar a chave de uma hora para outra pode assustar, e com razão. Mas a boa notícia é que não precisa ser tudo ou nada. E aqui tá o segredo. A grande dica para quem está começando: em vez de pensar em tudo que tem que tirar do prato, foque em tudo que pode colocar. A ideia é ir adicionando tanta coisa boa e saudável que naturalmente vai sobrando cada vez menos espaço para aquilo que não é tão legal. É uma tática muito mais positiva e menos sofrida. E para facilitar ainda mais a vida, tem essa ferramenta aqui, uma espécie de checklist. Não é para ser uma regra chata de jeito nenhum. É mais um guia, um lembrete dos grupos de alimentos que seria legal tentar incluir no dia a dia.
Escolhas como feijão, frutas vermelhas, folhas verdes, até um aplicativo gratuito tem para ajudar. A dica é começar pequeno. Escolhe um ou dois da lista e tenta colocar no seu dia. Só isso já é um ótimo começo. Ah, mas e o bolso? Sempre tem aquela ideia de que comer saudável é caro, né? Mas isso é um dos maiores mitos que existem. Quando a base da alimentação vira feijão, arroz integral, lentilha, batata, vegetais da estação, a conta do supermercado, na verdade, tende a diminuir. Estudos mostram que dá para economizar uma boa grana por ano. Muitas vezes, os alimentos mais nutritivos são também os mais baratos. Essa frase resume tudo perfeitamente. O segredo mais bem guardado é esse poder de autocura do nosso corpo. Talvez o grande lance da saúde não seja encontrar uma pílula mágica. Talvez seja simplesmente parar de atrapalhar. Parar de agredir nosso corpo, refeição após refeição, e apenas dar a ele a chance de fazer o que ele já sabe, se consertar. E isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. Se as evidências são tão fortes, se a ciência mostra um caminho tão claro para prevenir e até reverter as nossas piores doenças, por que isso não é o padrão? Por que todo médico não recomenda isso? É uma questão que diz muito sobre como o nosso sistema de saúde funciona e sobre os interesses da indústria, não acha?